Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula, que na verdade não é bem uma aula, assim, é mais um vídeo para eu tentar tirar algumas dúvidas assim que tem pintado nos comentários, assim, né? Tipo, não vai ser uma aula no sentido clássico, porque eu não vou aqui hoje assim expor qualquer tipo de construção nova, assim, organizada numa estrutura lógica, cronológica, né, em sequência para poder chegar em algum lugar. Eu quero usar esse espaço aqui hoje para tirar algumas dúvidas que pintaram nos comentários assim recentes do canal, porque eu recebo muitas dúvidas e eu não tenho tempo de responder todo mundo que comenta, infelizmente, né? Eu, assim, sou muito mais professor do que youtuber, na verdade, né? E pretendo continuar sendo, porque o meu rolê é ensinar, é ser professor, assim, e usar o YouTube como ferramenta, né? Então, esse lance, assim, que é muito comum, né, para quem meio que vive disso, de ficar o dia inteiro respondendo e tal. Eu não tenho tempo e nem interesse, sendo bem sincero, assim, né, porque eu tenho muitas atividades, assim, além de pilotar esse canal. Então, assim, o que eu tenho pensado em termos de construção de uma maneira de troca com vocês, na qual a gente consiga sentir que de fato está ali se comunicando, trocando, porque também, sendo professor, eu sinto muita falta assim desse feedback dos alunos que me estimula, né, a ter que me virar para construir um raciocínio, para tentar fazer com que o aluno consiga ver algo que eu falei e que num primeiro momento não ficou tão claro assim. Então ele pergunta, tem uma dúvida, e essa dúvida é muito importante para mim, para que eu consiga explicar aquele assunto por um outro ângulo. Eu acho que quando a gente consegue pegar um mesmo assunto e falar sobre esse assunto por diferentes perspectivas, a gente meio que ganha entendimento e profundidade. Então, assim, é muito comum o professor falar, né, que aprende muito com os alunos, e não é um clichê, não é uma babação de ovo, assim, é uma verdade mesmo, né? Um professor sem alunos não faz muito sentido, assim, essa é a grande verdade, né? Até falo, assim, tipo, de coração aberto, né, que um dos motivos pelos quais eu criei esse canal foi para que eu conseguisse acessar esse espaço que eu acesso quando estou em sala de aula, de me sentir professor em meio à pandemia. A gente está há mais de um ano nesse processo de gravar aula de casa e tal, e eu, assim, muitas vezes sinto como se eu estivesse deixando de ser professor, assim, sabe? Que é uma coisa que eu sou há muito tempo e quero continuar sendo. E sou não só no sentido profissional, mas no sentido talvez espiritual mesmo da palavra, assim, né? Tipo, eu me sinto professor, né? E com a pandemia, quando a gente meio que se desconecta dos alunos, a gente meio que, como professor, sente que tá, tipo, meio que morrendo algum lado nosso, assim, saca? Tipo, tá desaparecendo isso. Então meio que criei o canal para tentar suprir um pouco dessa lacuna minha, né? Desse desejo, dessa necessidade de sentido, de propósito existencial de ser professor. E aí o canal veio para suprir isso, mas ao mesmo tempo é difícil, assim, porque a gente não tem uma troca tão direta, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando vocês comentam, criticam, elogiam, perguntam, mas eu não tenho, assim, tempo, infelizmente, de responder, né, tipo, por texto, assim, cada um, né, assim. E sendo bem sincero, eu nem quero, eu acho chato, assim, eu não aguento mais, ficar na frente de um computador, assim, escrevendo coisa, olhando pra tela, respondendo e-mail, tô de saco cheio já. Eu tô sentindo falta de uma troca com os alunos mais real mesmo, de olhar nos olhos, e aí, como é que você tá, velho? Qual que é a sua dúvida? Como é que eu posso te ajudar? Né? Isso, assim, faz muita falta. Como a gente não tem, eu tô meio que tentando usar a minha criatividade para criar aqui no nosso canal, até porque não é meu, é nosso esse canal, né, uma cultura da gente meio que se comunicar de maneira mais próxima. Então, assim, para estimular vocês a fazerem perguntas, né, que gerem discussão, e também para meio que me estimular, eu quero começar a abrir a partir de agora esse espaço para dúvidas que vocês vão colocar nos comentários e eu vou meio que responder em vídeo. Eu acho que é bem melhor assim. Então eu vou selecionar algumas perguntas, né, que eu acho que são dignas de uma discussão maior e tal. Vai ter que ser uma seleção, porque chega às vezes mais pergunta do que eu tenho capacidade de produzir material para responder. Mas enfim, continuem mandando perguntas que de tempos em tempos a minha ideia
é selecionar algumas perguntas e gravar alguns vídeos para poder comentar, explicar, tirar dúvida. Vocês perguntam por texto, eu respondo em vídeo. Acho que fica muito melhor assim, tá? Então eu peguei 2 perguntas para o vídeo de hoje, para a gente meio que discutir, que eu achei que foram muito boas, assim. Uma do Ramon, que é o RM, e outro do Heitor, né? Inteligência com J, que eu achei interessantíssimo, rara, né? E são 2 perguntas muito interessantes, assim, que pintaram nessa aula, na mesma aula, força e torque na matéria de polar. Quando 2 perguntas, assim, interessantes pintam na mesma aula, talvez a falha seja minha, tenha sido minha, né? De não ter sido claro o suficiente na hora de colocar aquele assunto ali. E se foi o caso, vamos tentar clarificar as ideias, assim, né? É importante que vocês tenham dúvidas, assim. A dúvida, ela é um motor do processo de aprendizado, né? Esse desconforto, cara, não entendi isso direito, isso aqui tá me incomodando, velho. Assim, é até um prazer tu ter esse sentimento, assim, porque significa que você tá estimulando, né, a tua ferramenta de pensar nas coisas a poder se desenvolver, é meio que uma musculação para o cérebro, o processo de ter dúvida, ir atrás, quebrar a cabeça e tal. Então vamos lá, o Ramon perguntou o seguinte, velho, vamos ser agora um pouco mais direto, porque o professor tem essa mania de falar demais, né? O Ramon pergunta o seguinte, no caso de um fluido magnético iônico, lembrem que os fluidos magnéticos, eles têm essa questão dos surfactantes, porque naturalmente, se tu pega, por exemplo, 2 partículas magnéticas, assim, 2 ímãs, vamos pôr assim, e taca eles para cima, a chance desses caras formarem um agregado é muito grande, né? Qualquer perturbaçãozinha que uma gira, de repente, sei lá, você lança essas partículas assim, dessa forma, né? Polo positivo aqui e polo positivo aqui, sei lá, iria gerar uma repulsão. Mas no movimento, se uma partícula dobra um pouquinho para cá e tal, de repente, esse polo aqui, ó, negativo, vai grudar aqui. Então, é muito fácil na natureza, quando você tem várias cargas, entre aspas, magnéticas, né? Vários dipolos magnéticos distribuídos no espaço, a tendência de agregação é muito forte. Então a gente coloca na síntese de um fluido magnético esses surfactantes que basicamente consistem num tratamento superficial para evitar que essas partículas se agreguem assim por interação de longo alcance, interação magnética e formem grandes clusters que vão sedimentar e tal. Não vão estar mais sujeitos ao movimento browniano. E eu comentei, né, que a gente pode ter essa surfactação acontecendo de maneira iônica. Você gera um processo de desbalanceamento de cargas elétricas bem na superfície da partícula, de tal sorte que você vai ter repulsão entre as partículas, porque elas vão estar revestidas superficialmente com cargas iguais. Então elas não vão conseguir se agregar. É como se você colocasse íons positivos, por exemplo, na superfície de uma partícula e da outra também. Aí quando elas chegam perto, por mais que tenha uma força de interação magnética, elas não conseguem se agregar. E aí, essa seria a surfactação iônica, né? A outra maneira de surfactação é você colocar de fato algum tipo de macromolécula, geralmente de material polimérico, na superfície da partícula, e aí você vai ter essas macromoléculas que vão funcionar como nanomolas, né, repulsoras que vão prevenir, vão evitar que essas partículas se agreguem. E aí o Ramon pergunta, no caso de um fluido magnético iônico, você teria que considerar os efeitos elétricos acoplados com os efeitos magnéticos ou ainda assim dá para aproximar no regime magnetoestático, né? Essa pergunta é muito boa, né? E eu vou tentar destrinchar um pouco melhor ela, porque eu acho que quando a gente tenta responder uma pergunta de maneira mais completa, construindo um discurso em torno da pergunta, a gente vai ganhando muito conceito junto com isso, né? Então eu poderia falar assim, não, e aí acabou. Mas qual a graça que teria? Imagina, eu gravo uma aula aqui, aí eu leio a pergunta do Ramon, no caso isso aqui teria sim ou não? Não. Próxima pergunta. Não faz sentido, a gente tem que discutir, a gente tem que, né, construir algo em torno da pergunta porque ela esconde outras dúvidas de conceitos e de sinapses que não ficaram tão claras assim na cabeça do aluno, né? Eu entendo, Ramon, que você esteja perguntando isso porque, de fato, depois que eu deduzi as equações de Maxwell, eu cheguei e falei, cara, é o seguinte, os fluidos magnéticos, eles não são grandes condutores, né, de eletricidade. E estava pensando por uma perspectiva mais assim dos fluidos surfactados não iônicos, né?
De tal sorte que a gente, no contexto de fluido magnético, na ferrohidrodinâmica clássica, como ela é conhecida, a gente despreza esse fluxo de cargas elétricas dentro do fluido, de corrente elétrica. Esse tem uma simplificação nas equações de Maxwell, que a gente chama de limite magnetostático, né? Por isso aparece essa palavra aqui na pergunta do Ramon. E nesse contexto eu não considero campo elétrico, né? Não considero cargas elétricas que se movimentam, não considero, por exemplo, força de Lorentz, né? Que é essa força que surge quando você tem, sei lá, cargas elétricas que se movimentam no meio condutor e aplicam um campo, de repente, em cima. Nada disso é considerado historicamente, classicamente, na ferrohidrodinâmica, né? E aí a sua pergunta é, mas pô, se eu tiver um fluido magnético iônico, não teria cargas elétricas ali livres, assim, isso não teria que ser considerado? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe, Ramon? E fui pesquisar, porque assim, eu nunca, até hoje, vi um trabalho de simulação, por exemplo, computacional, CFD, Computational Fluid Dynamics, de escoamento de fluido magnético iônico, por exemplo, em que os efeitos da ferrohidrodinâmica, ou seja, esses efeitos da modificação no tensor de tensões devido à existência das partículas magnéticas que, quando você tira o divergente, vão levar a forças específicas que dependem do campo de magnetização e do campo aplicado. Eu nunca vi isso meio que misturado com força de Lorentz, ali, J vetorial B, porque além de ter partícula magnética que confere um caráter contínuo equivalente do fluido ser magnético, aquele material psicodélico do De Volta para o Futuro, perdão, do Exterminador do Futuro, né? De Volta para o Futuro, né? A gente não tem fluido magnético, né, nesse filme, tem um carro voador, inclusive uma excelente trilogia, né? Eu brinco, né, que o fluido magnético é meio que o material do filme do Schwarzenegger, assim, né? Aquela coisa que, tipo, se forma sozinho, forma estruturas, enfim. Aquilo é uma característica típica de você ter, tipo, meio que alterado a constituição física do material. Então esse fluido é magnético, mas não necessariamente isso tem a ver com cargas elétricas ou fenômenos da eletricidade, né? Isso é a ferrodinâmica clássica. Agora, se a surfactação dessas partículas ela é feita por um processo iônico, será que eu deveria considerar também uma força de Lorentz quando esse cara se movimenta na ação de um campo? Eu nunca tinha visto isso, né? E aí depois eu fui pensar por quê, né? E a galera geralmente não considera isso, mesmo em fluidos iônicos, porque essa surfactação ela é muito local. É assim, as forças de repulsão que você vai gerar ali, quando duas partículas se aproximam, né, para tentar meio que evitar que elas formem um dímero, por exemplo, por interação dipolar, essas forças de repulsão, devido à presença de cargas elétricas na superfície, elas são muito de curto alcance. Elas só são percebidas quando as partículas estão muito pequenininhas. Então, em termos bulk, o que eu intuo é que essas cargas elétricas estão muito diluídas e mesmo na ação de um campo magnético externo, isso não vai gerar, como é que eu posso dizer assim, um mecanismo físico significativo para que você precise considerar uma força de Lorentz combinada com uma força de Kelvin, por exemplo, que é a força que aparece devido ao gradiente de campo num fluido, né, magnético que está ali se magnetizando. Mas enfim, fui pesquisar mais sobre isso. Aí eu achei alguns materiais interessantes, né, para compartilhar com vocês. O que a gente sabe, por exemplo, é que a transmissão de luz em fluidos magnéticos iônicos ela é afetada quando você aplica um campo e muda aqui a estrutura das partículas. Isso a gente sabe, por exemplo. Então, assim, fluidos magnéticos iônicos, você vai pesquisar, isso aqui é um artigo de 2002, não é tão velho assim. Você tem muito mais resultado tipo de síntese, de propriedade do que acontece do que tipo de modelagem hidrodinâmica desse movimento. Isso, inclusive, cara, é uma questão assim complicada na hidrodinâmica de fluidos magnéticos, do ponto de vista até mesmo histórico, porque essa área de estudo ela tem sido estudada principalmente por físicos, assim, sabe? Que às vezes estão muito acostumados com uma escala diferente da escala da hidrodinâmica clássica, assim. Então os físicos às vezes eles ficam muito em escalas quase que quânticas, né? Como as partículas magnéticas são muito pequenininhas mesmo, elas têm assim mecanismos internos de orientação do dipolo que podem ocorrer de maneira meio que desacoplada
do corpo da partícula. Então, às vezes, a mecânica do movimento, dos toques, das forças na partícula, ela não é muito explorada porque, às vezes, a galera da física, de síntese principalmente, de caracterização de propriedades, fica muito nessa escala que a gente chama que é uma escala de Newton, que é uma escala quase que quântica devido ao tamanho das partículas. E aí, muitas vezes, a hidrodinâmica ela se manifesta perturbando a magnetização para partículas um pouquinho maiores. Então, assim, o tamanho da partícula é uma coisa muito louca isso. Tipo assim, se você sai de uma partícula, por exemplo, que tem um diâmetro típico de 10 nanômetros e vai para 15, continua nano, velho. Já muda as escalas de tempo assim muito, nas quais a partícula vai responder a ação de um campo externo. Para partículas menorzinhas, assim, abaixo de 10 nanômetros, 5 nanômetros, assim, você aplica um campo, o dipolo dela gira de maneira desacoplada e independente do corpo da partícula. É como se ela fosse meio que um giroscópio. E aí tanto faz o escoamento, se tem vorticidade, se tem movimento ali. A partícula pode girar, mas o dipolo dela permanece alinhado com o campo, porque a escala de tempo que ele demora para responder, ela depende do tamanho da partícula. Isso faz com que muitos dos físicos que manjam muito de fluidos magnéticos não entrem muito na hidrodinâmica, entende? E aí assim, a gente da mecânica dos fluidos, a gente quer ver um regime físico em que o fluido perturba a magnetização e tal. Isso acaba acontecendo para partículas um pouquinho maiores. Então, às vezes é difícil achar estudo de fluido magnético, por exemplo, iônico, em movimento, num canal, numa geometria, etc. assim, porque a galera que geralmente está estudando isso é a galera mais da física de síntese, de caracterização, e a galera da mecânica dos fluidos, às vezes, não está muito ligada no rolê, né, dos fluidos magnéticos. Claro que hoje em dia já tem mais gente mexendo com isso, mas eu tive dificuldade de achar qualquer tipo de estudo, de modelagem do movimento de fluidos magnéticos iônicos na ação de um campo externo. Achei esse outro artigo interessante também, inclusive de uma galera da UNB, da Física, esse aqui é o professor Paulo Moraes. Tem até uma entrevista com o professor Paulo Moraes aqui no meu canal, eu fiz uma live com ele. É um cara muito bom, que entende muito, velho, de fluido magnético, assim. Uma pessoa que eu admiro profundamente, um grande cientista. Professor Calil, que já faleceu, infelizmente, era um cara muito legal também, enfim, aqui da UNB. E essa galera, esse artigo aqui é de 2001, né? Estavam estudando, por exemplo, uma evidência experimental de ruptura de dímeros, né, em fluidos magnéticos iônicos, por meio de ressonância ferromagnética. Então aqui eles estavam basicamente mostrando que quando você pode esquentar, por exemplo, um fluido magnético, então aqui eles põem a temperatura na jogada, tá vendo? Quando você esquenta fluidos magnéticos, você pode gerar uma desestabilização dessa layer, dessa camada de íons que ficam na superfície das partículas em fluidos magnéticos iônicos. Isso pode gerar ruptura de dímero, enfim, isso muda a microestrutura. Novamente, um trabalho assim de fluido magnético em repouso. É que o lance aqui nunca está em repouso, né? Como as partículas são muito pequenininhas, mesmo um pedaço de uma piscina de fluido magnético parado, ela já é interessante. Você dá um zoom, o que as partículas estão fazendo ali é uma loucura. Mas enfim, outro estudo de fluido magnético iônico parado. Aí eu achei, cara, essa tese de doutorado, isso aqui já é bem mais recente, 2017. Ó, tudo isso pela tua pergunta, Ramon. Fui atrás para ver e tal, porque eu gosto de responder direitinho as pessoas, né? Do ponto de vista assim, científico, como professor e tal. Então eu gosto de pegar referência. Deixa eu só ver que página que a gente está aqui, 78. Tá. Isso aqui é uma dissertação de mestrado, na verdade. Né? Isso aqui é 2018, tá vendo? Da Michigan Technological University, em que esses caras estavam estudando assim, a modelagem de um menisco, né? Quase também repouso, né? E aí num contexto de eletrospray. O que é esse lance do eletrospray? Deixa eu voltar aqui na página. É um fluido magnético que, na verdade, o que eu entendo aqui, ele é um líquido iônico. Então, o líquido em si, ele tem íons ali livres, de uma maneira em que isso é significativo, principalmente quando você põe altas tensões, altas voltagens ali, porque esse cara agora sim é um condutor, porque ele é um fluido iônico já mais concentrado e tal. E nesse contexto, o que eles observam? Se você aplica aqui em cima um campo magnético numa gota de ferro fluido iônico, né, em repouso, você muda a geometria dessa gota e tal, isso aqui para 4 condições de campo, só que se simultaneamente, além disso, você aplicar uma corrente elétrica, porque esse cara também tem muitos íons ali, no fluido base mesmo, assim,
eu imagino que seja um caso mais concentrado de íons, você pode gerar uma concentração de tensão bem na pontinha dessa gota que em algum momento pode ficar insustentável para altas tensões. Mas veja, isso aqui é um campo magnético razoável, não é tão grande assim, mas uma tensão altíssima assim, dentro de uma gota minúscula. Então aqui o cara está meio que pegando assim e caprichando na intensidade dos mecanismos, né? E aí aqui ele consegue gerar essa pontinha e se você aplica uma tensão um pouquinho maior, isso aqui se rompe e você tem meio que uma pulverização, uma ruptura dessa estrutura que a gente chama de eletrospray. É uma tecnologia, né, que esses caras estavam estudando por meio de simulação. E aqui sim, eles chegam a considerar simultaneamente efeitos elétricos e magnéticos, mas não tem movimento. Então não tem assim muito, como é que eu posso dizer assim, uma modelagem assim, tipo clássica de Computational Fluid Dynamics para isso. Eu nunca vi um trabalho em mecânica dos fluidos computacional de modelagem, de simulação, que incluísse esses efeitos combinados. O mais próximo que eu achei de um estudo combinado de efeitos magnéticos e elétricos em ferrofluidos iônicos foi nesse caso do menisco. Tá? Mas é repouso também, assim, e altíssima tensão também. Imagino que talvez num ferrofluido iônico com uma maior concentração também de íons no fluido base, né, para poder gerar esse tipo de resposta. Não é comum, não é frequente, a gente geralmente despreza efeitos elétricos quando a gente vai olhar para essa modelagem clássica de um fluido magnético que escoa na ação de um campo externo. Tá? É o que eu te falei, se você tiver um ferrofluido iônico, com altíssimas correntes e tensões, talvez você fuja do limite magnetostático e tenha um mecanismo a mais interessante aqui. Mas isso é bem recente, isso aqui é 2017, 2018, tá? É bem novidade mesmo. Enfim, espero ter respondido a sua pergunta, Ramon. Vamos para a próxima, que é a pergunta do Heitor, que é muito interessante, que ele fala, velho, essa ideia de que a força, né, é tipo um campo vezes uma carga, porque eu uso essa ideia na minha dedução ali dessas forças e torques na matéria dipolar, ele não conseguiu engolir. E eu acho razoável, acho justo, acho que faz sentido assim o seu questionamento, porque rigorosamente não existem cargas magnéticas. Muito bem, então não existem mesmo assim. Né? A gente tem a lei de Gauss da eletricidade que afirma que monopolos ou cargas elétricas existem, ponto. E a gente tem a lei de Gauss do magnetismo que fala que o mesmo não existe para o caso magnético. A gente tem dipolo, a gente não tem um polo solto boiando ali e tal. E aí, né, nesse sentido, a gente pensa na definição de campo como sendo força vezes carga, né? É isso mesmo? Campo igual a força vezes carga, força é igual a campo... Não, campo é força por carga, não é isso? Então força é campo vezes carga, não é isso? A gente pensa nessa ideia principalmente por uma perspectiva, por exemplo, sei lá, de campos conservativos que têm potenciais, como é que eu posso dizer assim, que são irrotacionais e têm um potencial bem definido, como gravidade, como campo elétrico, né? Existem assim algumas estruturas matemáticas que assim estão bem no cerne dessa definição. Mas veja que interessante. Campo não existe, velho. Campo é definição, né? Campo não existe. A gente define campo quando a gente percebe, isso aqui é uma brisa interessante, que quando você coloca uma carga, que é um material, uma partícula sensitiva a uma ação externa que vai gerar como consequência uma manifestação observável, um movimento, ou seja, uma força, é porque então esse cara está dentro de um campo. E eu invento a ideia de campo e começo a construir com base nessa ideia. De fato, tudo que você falou aqui é verdade, né? Existe uma diferença assim, conceitual clássica, na raiz, assim, entre campos elétricos e magnéticos. Mas tudo passa por uma questão de definição. Eu peguei aqui o livro do Rosenzweig, está bem no comecinho isso daqui. Isso aqui é o livro clássico de ferrohidrodinâmica. Ó, clássico, deixa um pouquinho no comecinho para você ver a capa desse livro, que eu acho que é importante. Ferrohidrodinâmica, tá boa essa imagem, né? Cheio de pixel, agora ficou melhor. Tem aqui um imãzinho na capa, as partículas magnéticas e tal. Escrito pelo Rosenzweig,
às vezes vai um dos papas dessa área e tal. E bem no comecinho, esse livro aqui é muito bom, vale a pena você ir atrás, caso você tenha interesse em se aprofundar em ferrohidrodinâmica. E aí no comecinho mesmo, página 10, assim, definições iniciais. Ele começa o livro praticamente definindo isso, quer ver? Tem um prefácio, como sempre tem e tal. E aí vamos pro começo do livro. Introdução, página 1, aí põe fluido magnético, o que é e tal. Isso aqui é as fotos bem antigas, né, velho? Tipo, de quando a galera tava sintetizando o fluido magnético. Esse cara é bem das antigas, o Rosenzweig. Ele, se não me engano, trabalhava numa empresa que prestava serviço para a NASA quando o Steven Papel inventou os ferrofluidos nos anos 60, né? Aí ele fundou depois ele fundou a Ferrotec e tal, que até hoje é a empresa da qual eu compro os ferrofluidos quando eu quero fazer tipo experimento no laboratório. Enfim, então esse cara aqui é um papa da área e bem no comecinho, definições iniciais, ele começa a definir algumas coisas. Curte só. Ele fala assim, inclusive do Coulomb, definição do que eu chamo de campo magnético. E ele define esse campo magnético como sendo essa entidade abstrata na qual um dipolo magnético vai estar imerso para que através dessa imersão num campo ele possa experienciar uma força. Então ele até fala do Coulomb, né, que determinou por meio de resultados experimentais que assim como polos iguais se repelem, polos opostos se atraem, com uma força que é proporcional ao produto dessa intensidade dos polos. Claro que no caso do Coulomb é carga, não é polo, né? Carga, que a gente chama assim, né? E são inversamente proporcionais ao quadrado da distância, como você muito bem aqui comentou, Heitor. Para pontos de polos magnéticos de força P, veja, ele está inventando esses conceitos para tentar meio que definir campo. Então ele define campo como sendo aquela entidade, no caso aqui é um campo vetorial, no qual um polo magnético hipotético estando imerso vai experienciar uma força. Esse P é a força do polo, é uma força, é tipo Newton, tá? E aí ele define, inclusive, a permeabilidade magnética do vácuo, né, como sendo uma grandeza que está aqui para compatibilizar unidades. Aqui ele fala sobre o SI, ó, fala sobre metro, fala quilo, segundo, ampere, que tem que dar força aqui no final das contas. Com isso, ele define esse campo magnético que tem a quantidade, né, unidade ampere por metro, e aí ele define logo em seguida que se você divide por unidade diária essa intensidade, essa força do polo ali, você vai chegar nesse ρS, que é essa densidade superficial de polo, e ele usa isso para definir magnetização. Então, assim, por mais que aqui as coisas sejam meio que diferentes, como a gente está meio que construindo as definições, a gente está chamando de magnetização uma propriedade que é do material, que tem a ver com a resposta dele à ação de um campo. E resposta é o que? É como ele vai se movimentar. É a força que surge nele. Então, força, carga e campo vão aqui se relacionar, por mais que não exista uma carga no sentido clássico, como no contexto de carga elétrica. Porque a gente está definindo aqui magnetização, que é essa propriedade responsiva do material, como algo que está associado a essa densidade superficial de polos. É como se fosse assim, a concentração de quantidades de matéria responsiva, né, num certo pedaço de matéria magnética que vão me gerar na ação de um campo externo aplicado uma resposta em termos de força. Então, do ponto de vista mnemônico, para você linkar, aquele raciocínio funciona. Por mais que do ponto de vista formal, rigoroso, a palavra carga não seja muito bem apropriada, porque não tem carga magnética. É isso. Mas assim, a gente inventa tudo isso para tentar entender o que é um dipolo. E aí a gente já linka essa capacidade responsiva do dipolo à ação de um campo com uma propriedade, que é a magnetização. Eu vou gravar uma aula nesse curso em algum momento só sobre magnetização e momento de dipolo, porque isso é muito importante para a gente da ferrohidrodinâmica, tá? E vários insights vão vir. Esse curso, cara, é um curso que assim, eu não sei quando eu vou terminar de gravar ele, porque ele é longo, assim, tem muita coisa para falar, né? Eu tô há, sei lá, velho, 12 anos estudando isso, então assim, eu considero que o que eu mostrei aqui até agora e tal não representa 20% do que é mesmo essa área. Tem muita coisa ainda para a gente falar, definir magnetização, modelos de equilíbrio, modelos evolutivos. Aí tem muito artigo legal para mostrar. O massa desse curso é que ele é um curso assim que
ele não se baseia num livro-texto, assim. Tem o livro do Rosenzweig, que a gente está vendo aqui, mas ele se baseia muito mais em um monte de livro-texto de áreas diferentes que eu vou juntando, sintetizando, organizando, artigo científico, anotações. E isso eu acho muito legal, assim, né? E acho mais legal ainda que ele esteja sendo gravado para o YouTube, né? É aquele lance de pegar aquela pirâmide do conhecimento, que assim, os conhecimentos mais refinados ficam no topo, e falar, meu irmão, cansei, quero que se foda, vou pegar essa pirâmide e vou inverter. Só para ver o que acontece. É mais ou menos a minha ideia com esse canal, assim, é o que eu pretendo, pegar a pirâmide e virar de cabeça para baixo, só para ver o que acontece, assim, para movimentar um pouquinho. Então é isso, galera, assim, excelentes perguntas. Obrigado, Ramon, obrigado, Heitor, excelentes mesmo, assim, mandaram bem. Continuem perguntando, isso vale para todos. Eu vou aqui de tempos em tempos separar algumas perguntas e gravar alguns vídeos para poder meio que responder vocês, discutir um pouquinho. E é bom que a gente meio que cria um pouco, né, desse sentimento de como se tivéssemos, de fato, assim, interagindo, como se estivesse rolando um curso. Que é um curso que ele está rolando, não porque você é obrigado a fazer, porque se você não fizer esse curso, você não vai se formar e não vai ter um emprego. Porque a pior motivação possível é essa, mas porque você quer aprender. E essa aí é a melhor motivação. É para essa galera que eu faço o canal, tá? Então é isso, gratidão pela companhia hoje. A gente se vê, né, na próxima aula do canal. Não se vê, né? Enfim, vocês vão me ver e eu vou ficar lendo e sabendo que vocês existem porque, sei lá, teve tantos views ou likes, mas enfim, continuem comentando, continuem perguntando e vamos construindo esse canal juntos aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo do canal. Arro!